Tem muita gente boa hoje na igreja que fala bem assim: ai, como eu queria viver ou ter vivido no tempo de Jesus. Ai, como eu gostaria de ter Jesus aqui pertinho para eu poder conversar com Ele. Como eu gostaria de Jesus mais perto de mim, de ouvir os seus conselhos, as suas orientações. Nós vivemos com saudade de um tempo que nunca tivemos, né? Tem pessoas que passam por isso na sua vida. Mas eu quero dizer que essas falas, elas são muito perigosas. Porque eu acredito que muitas vezes a imagem que nós temos de Jesus é uma imagem de um Jesus que seria conivente com várias coisas que nós fazemos que ele, já na sua época, condenava de forma abertamente, repreendia e reprovava nos seus seguidores. Então, será que se você e eu estivéssemos vivendo na época de Cristo, suportaríamos ouvir os ensinamentos dele? Será que o nosso coração estaria aberto para todas aquelas mensagens? E será que nós estaríamos dispostos a viver de forma tão radical como Cristo viveu? É muito fácil a gente falar de coisas que nós não vivemos e falar assim: ai, seria bom. Seria nada. Porque você e eu hoje temos acesso a muito mais informação. O problema não está em viver na época de Cristo ou antes ou depois. O problema está em como eu recebo no coração a mensagem dele. E por que eu estou falando isso para você? Porque esse texto que nós vamos ler agora, ele me fez refletir muito sobre isso. E eu quero que você também abra o coração para você entender que se Cristo tivesse aqui hoje, o que ele faria com você e comigo? O que ele faria com a igreja? Olha só. Estivesse Jesus conosco hoje e nos diria, como disse aos discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16, verso 12. Jesus anelava abrir ao espírito dos discípulos verdades vivas e profundas, mas sua terrenalidade, sua compreensão deficiente e enuviada o tornavam impossível. Não podiam ser beneficiados com verdades grandes, gloriosas e solenes. A ausência de crescimento espiritual fecha a porta aos ricos raios de luz que resplandecem de Cristo. Jamais alcançaremos um período em que não haja para nós acréscimo de luz. As palavras de Jesus eram sempre de vasto alcance em seu sentido. Uau! Esse texto, quando eu encontrei ele fez assim uma explosão na minha mente. Veio bum! Chega, deu assim uma expansão. Falei assim, que texto tremendo! Olha, vou falar uma coisa para vocês sem medo de errar. Hoje existe muita informação disponível. Se você for na internet, se você for no YouTube, se você for no Google, você vai encontrar informação sobre tudo, absolutamente tudo. O problema é que talvez esse grande volume de informação disponível tenha gerado um certo comodismo e uma acomodação nos seres humanos. Nós lemos pouco nos seres humanos. Nós lemos pouco, nós pesquisamos pouco, nós nos aprofundamos pouco sobre muitas coisas e várias delas relacionadas à espiritualidade. Posso fazer uma pergunta para você? No ano passado, você que é casado, quantos livros sobre relacionamento conjugal você leu? Você que tem filho, quantos livros você leu sobre educação de filhos? Você que é namorado, quantos livros você leu sobre relacionamentos? Quantos livros você leu? Nós lemos muito pouco. E olha, mas assim, se eu perguntar para você quantas horas você dedicou e perdeu com o seu celular
e com as suas redes sociais, você ficaria espantado com a quantidade de horas. Amigos, se nessa época aqui os discípulos eles não compreenderam verdades vivas e profundas porque eles eram terrenos, compreensão difícil e enuviada pela temporalidade dos problemas, das situações da vida, imagina hoje. Imagina hoje. O que Cristo diria hoje a meu respeito, a seu respeito? Será que nós estaremos prontos para receber o conhecimento profundo das verdades espirituais? Eu fico impressionado hoje que diante de questões tão simples na Bíblia, nós ficamos como que boquiabertos. Imagina os ensinamentos de Cristo. Agora, você e eu temos total condição de mudar exatamente essa realidade. E veja, a ausência de crescimento espiritual fecha a porta aos ricos raios de luz que resplandecem de Cristo. Cristo, ele é incomparável em todas as dimensões. Eu já disse isso para vocês em vários temas que trabalhamos no ano passado, sobre aquela série que eu fiz com o Incomparável Cristo. Amados, nós nunca iremos conseguir alcançar a plenitude dos ensinamentos de Cristo. No livro Parábolas de Jesus, a escritora Ellen White, ela diz que nós teremos a eternidade para poder nos desdobrar entendendo os ensinamentos de Cristo e o plano da salvação. Agora a grande questão que talvez você e eu precisamos responder hoje é o seguinte: será que a minha mente já está tão entorpecida? Será que eu já estou tão preguiçoso que eu não leio, eu não pesquiso, eu não me aprofundo em nada? E como é que eu vou então aprender as coisas do reino? Somente se eu mudar essa minha atitude. Por isso você e eu precisamos entender que para compreender os ensinamentos de Cristo exige uma iniciativa nossa de crescimento, de aprofundamento espiritual também. Quanto você precisa crescer? Se Cristo estivesse aqui hoje do seu lado, ele conversaria sobre o quê? E de que forma ele conversaria para você poder entender o que ele estava falando? Será que ele poderia abrir de forma profunda os seus ensinamentos? Ou ele diria mais ou menos assim: filhinho, sabe quando os pais conversam com um bebezinho que não está entendendo nada? Será que Cristo conversaria com você assim? Vamos refletir sobre isso?